Vamos agora mais para o sul do país, vamos para Rio Grande do Sul. Eu apresento Luís Dalém, que é engenheiro mecânico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com MBA em Regulação de Serviços Públicos, tem um título de Administração pela FGV e uma pós-graduação em Marketing. Ele tem experiência em planejamento, projeto e implementação de sistemas de transportes, mobilidade de pessoas e produtos, estudos técnicos, económicos e ambientais, modernização e transferência de tecnologia, além de gestão de serviços de consultoria a entidades públicas e privadas. Ele também integra o Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado, Rio Grande do Sul. Obrigada, Luís, por estar aqui. Está funcionando esse microfone? Então, passe. Deu. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, Rita, pelo convite. É um prazer a gente estar aqui e poder trocar um pouco de experiência com essa plateia, que a gente sabe que é muito qualificada. Eu fiz questão de trazer o Carlos Alvim, que é o nosso diretor de tarifas, que está sentado na mesa, porque se vocês tiverem alguma dúvida sobre a apresentação, vocês podem dirigir a mim. Agora, perguntas difíceis é com o Carlos. Então, fica ele já de prontidão. O nosso tema é a experiência da JAGS na regulação por custos e incentivos na busca da eficiência no saneamento. No Rio Grande do Sul, nós temos uma situação um pouco específica, né? A Corsã, que é a companhia estadual de energia de saneamento, lá ela opera em 316 municípios. Nós temos convênios com 290 municípios. Então, muitas vezes a gente faz um estudo micro, né, de regiões pequenas, mas nosso caso lá fica macro. Então, é com mais razão ainda que a gente tem que ter muito cuidado quando toma uma iniciativa lá, porque os resultados são grandes. A revisão tarifária que a gente leva a efeito, elas são ordinárias e realizadas a cada 5 anos. Vamos ver se agora vai funcionar. A cada 5 anos nós temos as revisões tarifárias e nesses intervalos fizemos os reajustes por índices setoriais. Revistos os valores das tarifas, considerando a estrutura de custos do sistema, os estímulos à eficiência e a modicidade das tarifas. Esse gráfico aqui mostra bem a situação que nós tínhamos lá no Estado, na Corsã, antes e depois da regulação. Antes e depois da regulação. Então, em 2007, ali, com a lei federal, a 11.445, em 2009 já tivemos a primeira revisão tarifária, a JERGS com a Corsã. Logo em seguida, ou seja, 5 anos depois, segunda revisão tarifária, e agora em 2019, o ano passado, tivemos a terceira revisão tarifária. Metodologia aplicada, utilizou-se o conceito de que a receita operacional direta e indireta dos serviços, ou seja, a receita requerida de água e esgoto, deve ser igual ao custo dos serviços. Custo dos serviços compreende as despesas de exploração, DEX, pessoal, material, serviços gerais e fiscais, depreciação e remuneração do capital. Foram considerados os investimentos futuros contratados em 5 anos e a diferença não remunerada na revisão anterior. Lembrando sempre aqui que tem um expurgo anual por custos... Deixa só, Carlos, tem um expurgo anual por dos custos ineficientes. Exemplo, PPR, reclamatórias trabalhistas com terceiros, publicidade institucional, elas são expurgadas anualmente. Projeta 5 anos de investimento e traz a valor presente, comparando o projetado da última revisão com o realizado, o WACC, sempre no período seja passado ou seja projetado. Continuando a falar da metodologia aplicada, os investimentos futuros foram trazidos a valor presente utilizando o WACC, custo médio ponderado de capital, calculado para essa revisão de 11,13%.
A diferença entre o planejado e realizado, entre os anos de 2014 e 2018, foi obtida utilizando o WACC calculado na revisão de 2014. E aí embaixo, ali, vocês podem ver, foi de 10,44% ao ano. Falando agora das exclusões e das despesas de exploração. Participação dos colaboradores nos resultados. O número ali é grande. Tá? Nós estamos falando aqui de exclusões do ano base 2018. 24.939.000. Indenizações de ações trabalhistas, 105.821.000. Publicidade e propaganda, 2 milhões. Publicidade com incentivos fiscais, 2,5 milhões. Então, tem 25 milhões do PPR, 105 milhões, que são as indenizações, e a gente considera que nós não podemos penalizar o consumidor quando o assunto pode ser gestão. Não trago aqui críticas à gestão, até porque é uma empresa estatal, e posso dizer, com conhecimento de causa, que a gente está acompanhando o dia a dia da Corsan, ela tem modificado sua atuação, ela criou o departamento de regulação dentro da companhia, e ela tem feito um esforço muito grande para poder entrar dentro de, vamos dizer assim, de uma fiscalização que a primeira instância é do poder concedente, das prefeituras, e em segunda instância é da AGERGS. Continuando com as exclusões e despesas, doações com incentivos fiscais, patrocínio com recursos próprios, doações, outras infrações, indenizações de terceiros. O total de ajustes e exclusões chegou a 159 milhões. Vamos arredondar para 160. Total de despesas de exploração, DEX, 1.660 milhões. Isso representa, os 159, que a gente excluiu, representa 9,5% do total. Como incentivo à redução de perdas de água por parte da Corsan, recomendamos a adoção, nesta revisão, do índice total médio para o período de 2019 a 2023. O índice ficou em 1,49. Como é que se chegou nesse cálculo? Os anos aqui que a gente considerou foram 2019, 20, 21, 22 e 23. São 5 anos. Uma redução de 0,5 ao ano e redução nas perdas, a gente vai colocar como meta de menos 1,49%. Perda sobre a posição da database 2018, na Corsan, foi 39,62%. Eu vi aqui nas apresentações pela manhã que é muito parecido com algumas regiões aqui, sudeste, do sul, esse número 39, 37, 36, fica mais ou menos por aí. Perda sobre a posição da database 2018 foi 39,62%. Como a meta de redução de perdas para os próximos 5 anos nós estimamos em menos 1,49%, dá mais ou menos aproximadamente 100 milhões de reais. E essa redução, sempre que ela for ultrapassada, vamos dizer assim, se ele tiver ganho de eficiência, é da companhia. Nesse cálculo aí aparece aberto, tá? Os itens, e o que nos interessa aqui, ó, é ver lá embaixo a meta de redução de perdas. Então, meta de redução de perdas, 1,49, equivalem à redução integral, né, do valor das tarifas, R$ 1.500.000. Boa tarde, pessoal. Só para chamar a atenção, tem a AGERGS e a GESB, que é a agência de São Borja. Foi firmado um convênio com a agência, por isso que foi somado à nossa base de revisão tarifária. Tem a GESB e nós também regulamos a BRK, que é uma concessão privada de Uruguaiana. Indução e eficiência. A GERGS determinou a Corsan, através de uma resolução normativa de número 519/2019, feita em 30 de maio de 2019, apresentar um plano de eficiência energética em 180 dias para a compra de energia elétrica no mercado livre, com vistas à diminuição de custos e incentivo
ao aumento de produtividade e, por outro lado, buscar fontes alternativas que tragam redução no custo do quilowatt-hora. Lembrando que, em 2014, houve exclusão de itens de custos, né? A gente já comentou, PRP, aliás, desculpa, o PPR, indenizações, etc. Pode passar. A Corsã apresentou o plano de eficiência energética com os seguintes objetivos: reduzir custos de produção, diminuindo o valor final do produto, chegando ao preço justo. E aí, vamos pensar que redução de custos de produção envolveram ações qualitativas e quantitativas. As qualitativas envolviam treinamento, procedimentos administrativos, etc. As quantitativas, equipamentos que consomem menos energia elétrica. Implantar um novo sistema de controle de faturas, contratar gestão e compra de energia através do ambiente de contratação livre, ACL, melhorar os indicadores de eficiência e de perdas, reduzindo os custos de captação, tratamento e distribuição, buscando como consequência a redução dos valores finais de produção. Substituição de equipamentos, capacitar funcionários da Corsã para a gestão de energia. Regulamento cobrança pela disponibilidade. A não conexão dos usuários, isso é muito importante, a não conexão dos usuários ao sistema público de esgotamento sanitário gera desequilíbrio econômico-financeiro. Isso é um dos problemas. As receitas previstas para a cobertura dos custos de ampliação do sistema não se efetivam. O investimento realizado não cumpre o seu papel na garantia dos direitos constitucionais fundamentais, como o direito à saúde e ao meio ambiente. Quer dizer, então ela não cumpre os direitos constitucionais fundamentais, que é direito à saúde e ao meio ambiente, gera desequilíbrio econômico-financeiro, é uma tempestade perfeita. Isso eu acho que é o pior dos mundos, no caso de qualquer sistema de saneamento. O regulamento cobrança pela... Pode passar. A tarifa de água é composta do preço base por metro cúbico consumido, que é a parte variável, mais serviço básico, parte fixa. A tarifa de esgoto é composta somente pelo percentual do preço base da água, conforme segue. Eu gostaria que tu me explicasse, Carlos, um pouquinho. Só fazer um acréscimo da cobrança pela disponibilidade. Foi uma norma que a Gerges elaborou para aqueles usuários não conectados à rede. Então, a gente criou vários... a metodologia é no sentido que a gente tem incentivos, o usuário vai ter, ao longo do tempo, algumas regressões dos seus valores, né, para conseguir se ligar à rede até a cobrança efetiva desse serviço. Então, o que se faz é o preço dele. Tá, ele é basicamente 50% quando é só coletado o esgoto, é 50% do preço da água, né, e 70% do preço quando é coletado e tratado. Então, esse é uma atividade que... Posso continuar? Que, na verdade, essa é uma atividade que ele deu condições da parceria público-privada da região metropolitana de Porto Alegre, que ele, na verdade, ele trouxe uma base de receita, de incremento de receita, capaz de gerar o equilíbrio para a formação da PPP da região de Porto Alegre, porque, veja bem, aqueles usuários não conectados não geravam receita para o sistema. E com essa metodologia aqui, os municípios vão ter condições de ter essa receita no seu caixa e, consequentemente, aumentar e melhorar o equilíbrio econômico-financeiro. Então, essa norma veio para tornar possível outros procedimentos, inclusive esse da PPP, muito importante para a região metropolitana e para a Corsã. Obrigado, Carlos. E aí eu queria fazer um comentário, já que nós falamos em PPP aqui. Eu acho que o Rio Grande do Sul fez uma aposta, e uma aposta que deu certo. Tá? A empresa que venceu a licitação lá da região metropolitana é a EGEA, acho que muitos de vocês conhecem, não toda, a maioria de vocês conhece,
Eu mandei uma apresentação no ano passado, no final do ano passado, a gente fez um workshop na Gergs para tratar justamente esse assunto que a Rita nos convidou para falar agora. E eu convidei, na oportunidade, a gente chamou a empresa pública e chamamos uma empresa privada, no caso foi a EGEA convidada. Compareceu o CEO lá, o Hamilton Amadeu, e ele fez uma apresentação que não foi nada, vamos dizer assim, protocolar. Ele mostrou realmente o que a empresa estava fazendo para economizar, em termos de energia. E eu que trabalhei acho que quase 20 anos na concessão de rodovias, eu fiquei pensando num paralelo que a gente pudesse fazer aqui, trazer para vocês, concessão de rodovias versus concessão no saneamento. São pontos chaves que as duas vão ter resultados se souberem seguir. Excelência na operação. Os cuidados com a operação são importantíssimos nos dois casos, tanto na concessão quanto na rodovia. E um alto investimento em tecnologia e inovação. Eu tenho notado que as empresas que fizeram isso, que focaram nisso, investimento em tecnologia e inovação, realmente conseguiram resultado a curto espaço de tempo. Vou passar. A gente fica à disposição aqui. Essa já falou. À disposição para perguntas depois. Agradeço a todos. Muito obrigado, Rita. Obrigada, Luís. Sim, obrigada, Luís, pela apresentação. Você falou em ciência e tecnologia e inovação, que eu acho que é uma das pedras basilares que o saneamento também devia apostar um pouquinho mais. Aqui até que gostaria de fazer referência à revisão tarifária da Arcesp, que ela inclui um percentual, tal como no setor elétrico, tem um percentual em que a companhia pode investir em pesquisa e inovação. Então, tudo o que seja pesquisa e inovação aplicada dentro do próprio prestador de serviço é um alavancamento fundamental.